Bom dia a todas e a todos. Agradeço pela apresentação. Gostaria de registrar, primeiramente, minha satisfação em participar desse seminário sobre a reflexão sobre a lei anticorrupção, ao lado de tantos profissionais consagrados. Quero cumprimentar e parabenizar o excelentíssimo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, por abrir as portas da OAB para esse seminário. E, em especial, saúdo o Dr. Fábio Medina Osório, presidente da Comissão de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, a quem expresso meu sincero agradecimento pelo convite, pela amizade, pelos valiosos conhecimentos e ensinamentos na atuação junto ao escritório Medina Osório Advogados. É minha grata satisfação mediar e apresentar Dr. Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito Filho, advogado com notável trajetória na administração pública, exerceu um papel fundamental na elaboração de atos normativos relacionados à lei anticorrupção e contribuiu para a difusão do conhecimento sobre a lei, ministrando cursos de compliance e legislação anticorrupção em todo o Brasil. É especialista no assunto, técnico de credibilidade, Dr. Navarro, com certeza, nos brindará com sua palestra sobre compliance na lei anticorrupção. Dr. Navarro, bem-vindo, lhe passo a palavra e uma boa palestra a todos. Muito obrigado, bom dia a todas, bom dia a todos. Agradeço em especial ao Dr. Fábio Medina Osório pelo gentil convite. E para mim é sempre uma questão de reviver tempos passados, quando a gente fala da lei anticorrupção, mas ao mesmo tempo ver como ela tem evoluído ao longo do tempo e quais são os seus desafios e perspectivas talvez de mudança ao longo do tempo. Em especial, em relação ao compliance, tenho feito nos últimos anos diversas reflexões no que tange à sua utilidade, no que tange à sua dimensão e no que tange efetivamente ao que nós devemos esperar do compliance, né? Quando a lei anticorrupção foi esquadrinhada, eu sempre dou mal com esses negócios aqui, quando a lei anticorrupção foi esquadrinhada, havia vários propósitos com a nova lei. Nós tínhamos uma razão de fundo para elaborar a lei, que era a questão das obrigações assumidas pelo Brasil com organismos internacionais e com convenções em relação às quais o Brasil, né, aderiu, de termos uma lei anticorrupção que punisse o suborno transnacional. O suborno transnacional, aliás, que a gente às vezes não lembra, mas que foi tipificado na lei penal antes mesmo de adotada a lei anticorrupção. No entanto, a pressão internacional para que nós estivéssemos em compliance com as convenções às quais aderimos era muito forte para punir empresas brasileiras que eventualmente subornassem agentes públicos no exterior. Mas, do ponto de vista interno, a discussão foi muito mais organizada e houve muito mais mobilização internamente, não em relação à corrupção transnacional,
mas em relação à corrupção nacional propriamente dita, o que é, evidentemente, bastante compreensível. Só que, em relação à corrupção interna, havia sempre o debate de que, para que nós vamos precisar de mais uma legislação que puna a corrupção? O que há de diferente nessa nova legislação em relação ao que nós já temos da Lei de Probidade Administrativa e outras previsões legais? Na verdade, eu gosto sempre de lembrar que nós vivíamos um período, né, acho que o Brasil recentemente, ou não tão recentemente, passou por 2 períodos extremamente diversos, onde os pêndulos andaram sacolejando para um lado e para o outro. Um período de extrema impunidade e um período de impunidade excessiva. E talvez agora nós estejamos num período de acomodação, mas um período de acomodação que não pode significar uma acomodação que represente uma inação. Então, naquela época, o que se imaginou, basicamente, era que não havia, por parte das pessoas jurídicas, nenhuma sorte de responsabilização efetiva no que se refere a irregularidades ou mesmo a atos improbos ou atos de suborno ou atos contra a administração pública. Então, eu imagino e penso, tenho certa convicção de que naquele momento o que nós queríamos era que houvesse alguma forma de obter reparação das pessoas jurídicas por meio da aplicação de sanção pecuniária. Mas aí reside o primeiro problema. Sanções pecuniárias, elas são estabelecidas aos montes, em grande envergadura, pelos órgãos regulatórios todos os dias. Mas elas são efetivamente pagas. E o que é que difere a lei anticorrupção das outras legislações que aplicam sanções a pessoas jurídicas, mas que as pessoas jurídicas normalmente questionam esse tipo de aplicação de sanções no judiciário? O que difere, basicamente, a lei anticorrupção desses outros instrumentos é que a lei anticorrupção, ela, de alguma forma, diz que caso a empresa jurídica, caso a pessoa jurídica não celebre um acordo de leniência, ela ou não resolva pagar a multa, ela necessariamente será declarada inidônea para contratar com a administração pública. Além disso, há 2 outras punições que muitas vezes não parecem tão eficazes, mas que na prática são, que é a primeira, a empresa ser incluída no cadastro de empresas punidas em razão da lei anticorrupção, e a segunda, de ter a obrigatoriedade de divulgar a sanção a qual foi condenada, para usar a palavra errada, publicamente. Então, esses 3 fatores, o de poder vir a ser declarada idônea para celebrar contratos com a administração pública, a questão de ter que dar publicidade à condenação, à sanção que foi aplicada, e a questão de entrar quase que definitivamente no cadastro de empresas punidas, certamente move muito mais as empresas a buscarem soluções com a administração pública. Porque nós sabemos que hoje a grande força que impele
e sobretudo grandes empresas, e eu já fui diversas vezes questionado e até criticado por dizer que a lei anticorrupção é para grandes empresas e não para todo mundo. A grande força que impele essas empresas é a de vencer um problema reputacional que é relevante, o de estar respondendo a um processo baseado na lei anticorrupção. Que, aliás, é o que acontece no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na hora que o Departamento de Justiça americano, a Comissão de Valores americanos, declara que abriu um processo contra uma empresa, evidentemente que essa empresa sofre tremendos prejuízos do ponto de vista da sua reputação e mesmo do ponto de vista da valorização das suas ações no mercado. E isso automaticamente move essas empresas para celebrarem acordos com esses dois departamentos. Outra questão que sempre esteve presente em relação à questão de feitura de uma lei anticorrupção foi a questão de encontrar uma solução consensuada entre governos e empresas. Eu tenho um certo receio de que o governo esteja cada vez mais distante das empresas. E é um receio baseado não numa questão meramente empírica, mas numa questão de que nós fomos afastando o setor privado da proximidade com o governo. E nós fomos afastando o setor privado do governo pelo fato de que os administradores públicos, os agentes públicos, os servidores públicos, acabam cada vez mais com receio de inovar, de conversar com as empresas privadas, de buscar soluções que realmente agradem não só o setor público, mas também o setor privado. Então, encontrar soluções consensuadas, né, como um acordo de leniência, sempre foi um objetivo que foi perseguido quando elaborada a lei anticorrupção. Só que não é perfeito, tanto que agora a Controladoria Geral da União está reformulando a lei e tenta, inclusive às vezes com medidas infralegais, solucionar a questão dos acordos de leniência, porque ela simplesmente não está bem resolvida, na medida em que se exige demais da empresa para que ela possa, ao final, celebrar um acordo de leniência. E a terceira fase, o terceiro escopo da lei que nós buscamos e que foi refletido nas últimas horas de elaboração da lei, foi, de fato, fomentar o compliance, fomentar uma cadeia ou um ambiente de negócio saudável para as empresas públicas. Fazendo uma retrospectiva, já que se vão mais de 20 anos, né, se nós conseguimos os 3 objetivos, ou quais objetivos nós estamos mais distantes ou estamos mais próximos de alcançar, com o que seria, né, o objetivo, com o que seriam os objetivos da lei, eu diria que, em termos de enforcement, em termos de aplicação da lei, para além do governo federal, ainda temos uma aplicação muito moderada da lei, no que se refere a tanto governos estaduais como
evidentemente, também municípios. Mas, certamente, se olharmos para o governo federal, o Brasil talvez seja um país que tenha mais enforcement de uma lei dessa natureza, juntamente com os Estados Unidos da América. Com relação aos acordos de leniência, eu acho que, com todas as idas e vindas, também obtivemos algum sucesso. É claro que ainda há dúvidas e ainda há vários ajustes a fazer em relação aos acordos de leniência, né? E evidentemente que tudo isso foi para o bem e para o mal contaminado com a Lava Jato. Então nós tivemos que acelerar a aplicação da lei quando a lei ainda não era madura. E aí tivemos que fazer também, como se diz, né, trocar o pneu com o carro andando. Por último, em relação ao fomento do compliance, aí é um pouco o que o professor Fábio Osório, ministro Fábio Osório, falou, que, de fato, nós ainda não conseguimos um ajuste entre o que seria o compliance para evitar, em determinados casos, a aplicação da lei, a aplicação de sanções previstas na lei e o estímulo a programas de fachada. Esse é o nosso permanente desafio, que é evitar programas de fachada, mas, ao mesmo tempo, dar credibilidade aos programas de compliance para que eles, de fato sirvam como um remédio quanto a eventuais sanções contra empresas. Então, me concentrando mais no que me pertine aqui, que é falar da questão do compliance, né? E como disse, né, os objetivos da LAC deram certo, né? Conseguimos enforcement, acho que sim, conseguimos reparação, em grande parte sim, talvez até exagerada, né, em alguns casos. Algumas multas que foram aplicadas são multas excessivas, são multas impagáveis. São multas que talvez não permitam às empresas sobreviver ao longo do tempo. E por que nós fizemos isso? Porque nós fizemos um cálculo da multa. Quando digo nós, nesse caso, eu estou falando nós brasileiros, não estou me referindo a mim mesmo, né? Mas nós produzimos uma fórmula de cálculo da multa que, em alguns casos, pode ser extremamente perversa, né? Ao necessariamente aglutinar não só a multa prevista na lei, que já é alta, embora limitada pelo decreto a 3 vezes o valor do dano, mas nós justapomos a multa à questão de reparação do dano. E a reparação do dano é sempre mais complicada, porque a reparação do dano envolve, primeiro, necessariamente a atuação de outros órgãos que não estão necessariamente envolvidos no processo. Então, nós tivemos, desde o começo, com a lei anticorrupção, o que eu diria que foi um certo suplício para as empresas, um certo inferno para as empresas, que foi ter que conviver com diversas instituições públicas como atores da aplicação da lei. Então, as empresas tiveram, ao mesmo tempo, que lidar com o Ministério Público Federal, às vezes o Ministério Público Estadual, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas.
quando a lei simplesmente se refere apenas à Controladoria Geral da União. Então não é fácil, nesse ambiente, nem fechar um acordo de leniência, nem ter serenidade do ponto de vista da pessoa jurídica para saber que seus problemas, a partir de um determinado momento, acabaram. E às vezes demoram muito a acabar. Está aqui o Mário Vinícius, ele sabe o suplício que algumas empresas, e falo por mim, não falo por ele, porque fui do Conselho de Administração da Petrobras, logo em seguida do escândalo da Lava Jato, mas o suplício que é as empresas sobreviverem quando estão respondendo a um processo baseado na lei anticorrupção, qualquer que ele seja. E uma questão que, na verdade, não deveria se passar dessa forma, porque, volto a dizer, a lei é bem clara na forma como ela diz e quando ela estabelece a competência para a Controladoria Geral da União de processar esses casos. A última questão, e aí talvez aqui me pareça que é mais aberta, né? Embora as outras não sejam desimportantes, e talvez punam ainda mais as empresas, é a questão do compliance. Será que nós realmente avançamos ou será que nós fracassamos? Eu por minha própria natureza, tenho uma visão otimista da vida, né? Por mais ingênuo que isso possa ser. Agora, e sempre pensei que era melhor ter mais compliance, ainda que não fosse um compliance de qualidade, do que não ter compliance nenhum. O fato é que isso continua sendo verdade, né? Mas eu acho que o compliance encontrou algumas esquinas. E essas esquinas dizem respeito até onde nós vamos avançar com o compliance, até que ponto o compliance, de fato, cria um ambiente ético nas organizações, até que ponto, do ponto de vista, inclusive, financeiro das empresas, vale a pena ter compliance. Porque lá atrás, né, quando foi feita a lei, né, a redação do artigo 7º era uma redação muito singela, né? Era uma redação que eu diria até limitada. Me lembro que ela chegou, foi até uma pessoa que trabalhava na minha assessoria especial que redigiu esse inciso 8º do artigo 7º da lei, né, e falava que a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica seria levada em consideração na aplicação das sanções. E desde aí, doutor Fábio, já se limitou o alcance do compliance em termos de aplicação de sanções às empresas. Agora, por que se fez isso, né? Por que desde do início não se teve a coragem de dizer que o compliance poderia servir de escusa absoluta para não punir as empresas? A verdade é que havia pouca aderência na opinião pública e nos órgãos de imprensa e de mídia para que
nós fôssemos dizer, naquele momento, que uma empresa que tivesse um compliance, um programa de integridade, um programa de ética, poderia não vir a ser punido por atos de corrupção. Dificilmente, naquela ocasião, conseguiríamos vencer esse debate e, de fato, emplacar uma disposição na lei que permitisse que se alcançasse tal objetivo. E acho que isso ficou ainda pior, né, quando estávamos no momento da Lava Jato. Quando o período da Lava Jato, né, ocorreu, na verdade, foi muito difícil para determinados órgãos, eu diria sobretudo para o Ministério Público Federal, separar o que seria a punição da pessoa jurídica para a responsabilização das pessoas físicas. Houve até decisão e orientação de umas esqueci agora exatamente o nome, mas de umas coordenações do Ministério Público Federal, no sentido que deveria uma coisa ser atrelada à outra. Ou seja, você atrelar a sanção para a empresa à responsabilização da pessoa e, ao mesmo tempo, vincular, então, a delação, a colaboração premiada ao acordo de leniência. São coisas absolutamente diferentes e que não faz nenhum sentido entender que as duas coisas devem caminhar juntas. É como dizer ao administrador da empresa, em português correto, como dizer ao administrador da empresa, você só vai conseguir um acordo de leniência se você fizer uma colaboração premiada. E aí é uma vinculação absoluta da empresa ao seu proprietário, aos seus principais acionistas. O que, no final das contas, é como dizer, vamos deixar as empresas falirem enquanto os seus acionistas não fizerem colaboração premiada. E isso redundou no que todos nós já sabemos e que há muita literatura a respeito do assunto, que foi acabarmos com a competitividade de muitas nossas empresas, sobretudo no mercado internacional. Porque, vejam, no fundo, a lei anticorrupção não trata de responsabilização de pessoas físicas. A lei anticorrupção trata apenas de responsabilização de pessoas jurídicas. Não há que tratar um assunto vinculado ao outro. Mas me lembro de diversas vezes tentar encampar essa lógica, essa interpretação, e sem nenhum sucesso. E muitas vezes com duras críticas, por mostrar que as empresas precisariam continuar, independentemente da responsabilização dos seus administradores, independentemente da responsabilização dos seus acionistas. Mas a verdade é que nós fracassamos. A verdade também é que não sei ainda se essa confusão que se fez no passado foi ultrapassada. Não sei ainda se hoje, se ocorresse um fenômeno parecido com a Lava Jato, nós conseguiríamos separar aquilo que é a responsabilização da empresa daquilo que é a responsabilização das pessoas físicas.
No final, e isso sempre foi uma pergunta que me fiz várias vezes, no final, qual é o legado de tudo que aconteceu? Nós temos um legado? Então, naquelas perguntas que eu fiz ali, os objetivos foram atingidos, e assim, é um legado difícil de se estabelecer, porque, no fundo, nós voltamos para onde estávamos. No fundo, nós voltamos para uma quadra de impunidade das pessoas físicas e de baixa sanção para empresas que se envolvem com atos de corrupção. E aí, nós fizemos um regulamento, e na verdade eu não estou aqui para dizer quais são todas as predições do decreto que regulamenta a lei anticorrupção no que diz respeito a como as empresas devem estabelecer os seus programas de compliance. No fundo, meu questionamento é se nós devíamos ter feito isso. Será que a gente devia dar a receita para as empresas, perguntando às empresas, olha, é assim que vocês devem ter um programa de compliance. Vocês precisam ter código de ética, vocês precisam ter treinamento, vocês precisam ter padrões de conduta, vocês precisam seguir, né, pelo menos 3 incisos que estão no decreto 11.129. Porque a gente não precisava fazer isso. Até porque, ao fazer isso, o estímulo que você dá é o estímulo de que as empresas adotem todos os mesmos programas de fachada. Não importa se ela é uma mineradora, não importa se ela é uma petroleira, não importa se ela é uma farmacêutica, todas vão ter os mesmos programas de compliance. Vão ser melhores ou piores, evidentemente, mas vão seguir a mesma cartilha. E como sempre digo, inclusive no setor público. No setor público, nós estamos seguindo as mesmas diretivas, né, do setor privado. Sendo que nós, evidentemente, do setor público, estamos numa relação muito diferente da empresa privada. Porque eu, lá no BNDES, o Mário Vinícius Spinelli, lá na Petrobras, temos que proteger o BNDES e a Petrobras para que nenhuma das pessoas da organização seja subornada. Enquanto que quem está na empresa privada precisa proteger a sua empresa para que nenhum dos seus agentes suborne um agente público. Mas nós adotamos o mesmo programa de compliance. E eu fico falando isso há anos, e no final das contas eu vejo que estou fazendo uma crítica a mim mesmo. Porque eu ainda não encontrei uma forma de fazer diferente. Mas certamente há contornos que deveriam ser diferentes. Há coisas que precisam ser aprimoradas. Eu não vou me estender muito mais, mas é o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, no fundo, o que nós moldamos em relação ao compliance foi um cardápio para ser servido pronto. Veja, o professor Fábio estava falando há pouco do Proética. Eu queria fazer muitos elogios ao Proética. O Proética é uma das melhores avaliações de programas de compliance que eu conheço. Né? Mas não há uma resposta
que a gente possa absorver como dizendo que, de fato, uma empresa que passe no Proética é uma empresa íntegra. Porque a integridade de uma empresa vai muito além dos checklists que você possa fazer de compliance. A integridade de uma empresa vai muito além dos guidelines que o DOJ pode expedir ou pode aconselhar as empresas a fazerem. A avaliação continua sendo algo extremamente difícil. E outra questão que também salta aos olhos, né, é a questão seguinte: nós demos, né, os benefícios adequados para que as empresas investissem em programas de compliance. Eu me lembro, recentemente lá na CGU, o pessoal celebrando porque tinham modificado o decreto e alterado a nota máxima para abatimento da multa por ter programas de compliance efetivos de 4% para 5%. Ora, 4% a 5%, alguém vai se mexer por causa disso? Sendo que ninguém recebe 5%. Ninguém nunca recebeu 4%. Então, a ideia de quem tem compliance, na verdade, não é buscar 4 ou 5% de abatimento na multa. Os reguladores, eles não podem se iludir que as empresas estão se movendo para o compliance por causa de 4% ou 5% de abatimento numa eventual multa, caso elas sejam flagradas num caso de corrupção. Na verdade, as empresas estão se movendo para o compliance, e aí vem a parte otimista da minha fala, elas estão se movendo para o compliance porque é o que o mercado passou a exigir. Elas estão se movendo para o compliance como nós estamos nos movendo para a transição ecológica, para uma economia verde. Elas estão se movendo para o compliance porque não dá para conviver sem compliance. Não é bom para os negócios. Eu me lembro que sempre havia um ex-vice-presidente da Siemens, né, e a Siemens, né, teve um dos grandes problemas de questão de corrupção transnacional. Durante muitos anos foi a maior multa aplicada pelo DOJ e pela SEC, mas depois investiu bilhões, né, de dólares ou de euros em compliance. E esse ex-presidente, vice-presidente da Siemens, vivia dizendo que, e isso era repetido em todos os seminários de compliance que eu fui na minha vida, e não foram poucos, né, que compliance é caro, mas experimente não ter compliance. Isso ficou usado no passado. Eu acho que agora é o seguinte: tem compliance quem quer crescer. Quem não quer crescer não vai ter compliance. Nós, recentemente, no BNDES, firmamos um acordo com a Controladoria Geral da União para que todas as empresas de grande porte que firmem operações com o BNDES tenham necessariamente compliance. Então não é questão de apenas procurar saber se
o prejuízo em não ter compliance é pior do que o de tê-lo, porque ele custa. É uma questão de como você quer se apresentar para o mercado, com compliance ou sem compliance. Eu já devo ter extrapolado meu tempo, mas eu queria falar só mais algumas coisas. Uma delas, eu já falei sobre a questão que o compliance pode ser caro, que ele é burocrático, e no final das contas todo mundo fala assim, o compliance precisa mudar a cultura, como se fosse fácil mudar a cultura. A gente muda a cultura com regras. Compliance são regras. Compliance não tem a ver com seduzir as pessoas por ética. Não tem a ver. Eu me refiro sempre ao Vinícius, porque a gente é muito amigo, mas é como segurar o corrimão, né, lá na Petrobras. As pessoas seguram porque aprenderam a segurar. Porque aquela é uma empresa onde, infelizmente, volta e meia, há questões graves de segurança, não tanto na Petrobras em si mesma, mas nas empresas que prestam serviço à Petrobras. Então, algumas regras precisam ser totalmente absorvidas, mas são regras, não é comportamento ético. Comportamento ético é muito mais difícil e não tem necessariamente que ser perseguido em termos de compliance. Por mais difícil que seja dizer isso. E há vários perigos que rondam hoje o compliance. E talvez o maior deles seja o over-compliance. O compliance a mais, o compliance em demasiado, o compliance excessivamente burocrático. Porque, no final da linha, se você está numa diretoria, numa gerência de compliance, você é um Chief Compliance Officer, alguém pode se perguntar assim, mas para que eu estou fazendo isso tudo? Por que isso tem que me dar esse trabalho todo? Quanto isso vai custar para a empresa? E não é só sobre esse lado, vamos dizer, meramente econômico, de excesso de burocracia, que o compliance atrapalha, não. É também, por um outro lado, de uma determinada, que eu diria, até injustiça, em relação a empresas e em relação a pessoas. Então, às vezes você chega a ver pessoas que praticamente não conseguem abrir contas em banco, porque em determinado momento foram objeto de alguma investigação, apesar de sequer terem sido denunciadas por aquela investigação. Ou você tem empresas que não conseguem fazer negócios porque, da mesma forma, foram acusadas pela imprensa de se envolverem em atos de corrupção. Então é nesse sentido que eu digo que o overcompliance é um desafio e é um dano contra o compliance. Porque na medida que a gente pratica excessos, né, na medida que praticamos restrições excessivas contra pessoas físicas e jurídicas, nós certamente não estamos atingindo o objetivo do compliance. E, para terminar, deveríamos aumentar os benefícios? Deveríamos aumentar os benefícios, ou seja, o compliance, em termos da lei, não poderia ficar nos 4% ou 5%
é insuficiente, poderia, na minha opinião, servir de um remédio absoluto contra a acusação de pessoas jurídicas. Já que nós temos programas de fachada, temos como melhorar a fiscalização? Não temos. A resposta é simples. Podemos apostar na autorregulação? Acho que sim, podemos apostar na autorregulação. Devemos tornar o compliance obrigatório? Olha, eu já tive diversas opiniões, já até escrevi que sim, tenho dúvidas. Mas acho que a gente podia caminhar para uma solução que pelo menos grandes empresas teriam que ter compliance. Então, eu peço desculpa por ter extrapolado meu tempo e agradeço muito o convite de estar aqui presente e dizer que, apesar desse meu tom cético, eu sou muito otimista com compliance e de que a gente certamente pode conviver num panorama melhor e mais justo do ponto de vista da competitividade das empresas num ambiente ético. Muito obrigado.